mais uma vez por essa manhã, por aquilo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito conosco, Senhor, tem feito através de nós também. Senhor, que essa palavra a ser ministrada nessa manhã possa alcançar o objetivo, Senhor. Que o Senhor venha falar, Pai. Venha falar, Jesus. Senhor, não olha para mim e nem para aquilo que eu posso oferecer, porque não é bom. Mas que o Senhor possa externar o que o Senhor quer falar para mim e para cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Abre os nossos corações, Jesus, para que a sua palavra tenha local de habitação. Abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir, o nosso entendimento para que nós possamos acolher, Senhor. E planta semente, Senhor, que é a tua palavra, que o seu Santo Espírito venha se mover neste lugar, Senhor. E que é tudo pela tua misericórdia, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada, Deus. Só temos a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Mas nessa manhã nós te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes, a gente sabe que os próximos dias a gente vai celebrar uma festa importante, que é a festa do Natal, né? Então, tudo é preparado para esse momento, para essa ocasião, as ruas, as casas. A gente se prepara, a gente organiza a casa, a gente enfeita a casa, a gente faz tudo isso pelo Natal. Mas vamos ser honestos, assim, né? A gente, às vezes, deixa um pouquinho o símbolo verdadeiro do Natal de lado e a gente se entrega muito à parte comercial do que é o Natal, né? E hoje, não por acaso, não hoje, mas o Senhor vem ministrando no meu coração uma palavra já há bastante tempo. Eu compartilhei com algumas pessoas um pouquinho do que Deus vinha falando comigo sobre essa palavra, sobre esse texto. E ele vai falar sobre um banquete. E tempo de Natal é tempo de banquete, né? A gente prepara ceia, a gente prepara uma mesa, a gente troca presentes, a gente faz uma série de coisas voltadas para esse tempo. Mas existe um banquete que ele só existe porque esse Jesus nasceu. Porque um dia nós tivemos acesso a um Deus que se fez carne, que abriu mão da sua glória. Dá para entender o que é isso? Um Deus que abre mão da sua glória, se faz filho, vem no ventre de uma mulher, vai passar por todas as humilhações de uma criança, né? Porque a gente é humilhado quando é criança, né? A gente precisa que alguém cuide da gente, que troque a nossa fralda, que alimente. Jesus passou por tudo isso. Dá para imaginar um Deus se submetendo a isso tudo. E ele fez tudo isso para que eu e você, nós tivéssemos a possibilidade de sermos salvos e de conhecê-lo. Então, se a gente não tiver entendido isso, não vai valer nada. Nada vai valer, não adianta eu decorar minha casa. Não adianta eu desejar um Feliz Natal se eu não tiver entendido o dono desse Natal, né? Do que se trata o Natal e quem é esse Deus. E aí, a gente vai ler, se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 14, vai ser o texto da nossa... Vai ser o texto que será exposto hoje. Se essa mensagem tiver um título, vai ser O Grande Banquete. Eu juro que eu queria ter tido a ideia sozinha de tudo isso aqui, que eu vou falar hoje. No final eu vou dar alguns créditos da onde nasceu a vontade de explorar mais esse texto, que eu fiquei morando nele nessas últimas semanas. E cada vez que eu lia mais esse texto, cada vez que eu lia mais esse capítulo 14, mais coisas gritavam e me incomodavam. Então, é um texto incômodo. Não vai ser um texto... Pelo menos foi incômodo para mim, e eu espero de verdade que seja incômodo para cada um de vocês também. Mas antes da gente... Lucas, vamos falar um pouquinho só das características desse livro. Quem foi Lucas? Lucas foi um médico. Ele não foi um discípulo direto de Jesus, mas ele foi necessário para escrever um dos evangelhos. Por quê? Porque Lucas escreve para os gentios. Enquanto a gente tem Mateus, que vai escrever o evangelho de Jesus, cada um foi escrevendo, contando sobre Jesus. Então a gente tem Mateus, que vai falar diretamente aos judeus, ele tem um foco maior nos judeus.
Então, aquela época, vamos lembrar que naquela época o mundo era composto principalmente por gregos, romanos e judeus. E óbvio, tinha pessoas da Síria, tinha pessoas de outras localidades, mas a influência maior acontecia no meio desses três povos, romanos, judeus e gregos. A língua que se falava era grega, por isso a Bíblia precisou ser traduzida, e não era todo mundo que falava grego com tanta fluência como Lucas, por exemplo, falava. Então, enquanto Mateus escreveu para os judeus, Marcos tem um foco nos romanos e Lucas tem um foco nos gregos, que fazem assim como Marcos também são gentios, né? São aqueles que, teoricamente, não era o povo escolhido. Quem está vindo na EBD sabe que o povo escolhido vai nascer lá em Gênesis, a gente tem a nação, os israelitas que nascem e são escolhidos como povo de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que não é o único povo, né? Então, chegou até nós somos os gentios, nós não somos judeus, nós não nascemos da raiz de Abraão necessariamente, né, do povo ali escolhido, mas o evangelho chegou até nós, então nós somos esses gentios também. E Lucas vai falar para essas pessoas, para os gentios. E ele escreve a gente tem dois livros na Bíblia, o Evangelho e um livro que pertence a Lucas, que é Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo Lucas. Vocês vão entender o porquê de tudo isso, tá? O foco de Lucas nos gentios. E aí, antes da gente mergulhar 100% no texto, eu quero propor que a gente tente imaginar uma situação que acontece dentro de Lucas 14. Lucas 14 começa com Jesus sendo convidado para um jantar. Então, agora eu quero que vocês imaginem que é um sábado à noite e você foi convidado para um jantar na casa de uma pessoa muito importante. Muito importante. Quando você chega nessa casa, e detalhe, nessa casa dessa pessoa muito importante, tem pessoas lá dentro muito importantes também. São pessoas ruins? Não, são fariseus. A gente coloca um peso muito grande em cima do fariseu, porque depois o fariseu vai se tornar meio que hipócrita. Mas imagina que a gente está indo jantar na casa de um pastor, com vários outros pastores ali, ou vários padres, ou vários estudiosos da lei, teólogos, pessoas que conhecem Deus, que deveriam ser pessoas boas, que normalmente são pessoas de boa índole, respeitados. Então é uma casa de gente boa, é uma casa de gente influente, de gente importante, e eles estão ali naquela casa. E aí Jesus chega para esse jantar, Jesus foi convidado para esse jantar. E quando Jesus chega, ele percebe que tem um doente na porta. Tem um homem enfermo na porta, provavelmente um morador de rua que está enfermo, e ele está na porta. E as pessoas estão passando por ele. Essas pessoas boas, essa gente boa, esses pastores, padres, teólogos, imagina qualquer pessoa boa e influente passando por ali e que não fazem nada. Eles só passam. E Jesus está observando. Depois Jesus entra na casa. Aliás, imagina que é você, vamos esquecer que é Jesus. Imagina que é você. Você está ali e você vê um enfermo na porta. E ninguém fazendo nada, as pessoas entrando para casa. Aí você entra na casa para a qual você foi convidado para o jantar. E aí você começa a perceber que tem uma mesa grande. E naquela mesa grande, que vai ser servido o banquete, tem alguns lugares de honra. Tem os lugares principais. E você começa a perceber que as pessoas estão brigando para sentar naqueles lugares principais. Você observa aquela cena, o enfermo na porta, ninguém se importou, as pessoas brigando entre elas para ocuparem o primeiro lugar, os lugares de honra. E aí você começa a perceber mais que aquelas pessoas são todas iguais, são todas parecidas, não fisicamente, mas no sentido de terem o mesmo comportamento, os mesmos status, o mesmo poder aquisitivo talvez, porque não era todo mundo que podia dar uma grande festa. Então você começa a observar quem eram as pessoas que estavam convidadas para aquele jantar. Como você reagiria a tudo isso? Qual seria a sua primeira impressão de ver, poxa, é um banquete para um monte de gente importante, pessoas boas, que conhecem a Deus, elas ignoraram um enfermo na porta, elas estão brigando pelo primeiro lugar. Eu não estou vendo ninguém pobre no meio, eu não estou vendo ninguém com uma vida, sei lá, menos abastada do que aqueles que estão ali. E você começa a observar tudo isso. Essa festa existiu. E Jesus era um desses convidados, como eu acabei começando a falar. Jesus é convidado para um sábado à noite para ir no Shabá. Ele vai
jantar na casa de um fariseu importante. E ele observa tudo isso que a gente acabou de falar, que eu acabei de dizer agora, ele começa a observar. Só que Jesus, ele tem reações imediatas a cada uma dessas observações que ele faz. E ora as suas reações são físicas, ora são de conselhos ou de parábola. E é o que a gente vai acompanhando ao longo do capítulo 14. Para o enfermo, Jesus não passa e ignora como todos os outros fizeram. Ele para e ele cura. Mas ele sabia que quando ele curasse aquele enfermo, ele ia ter um problema, porque era Shabá. E no sábado, os judeus não podem trabalhar e nem curar. A não ser que seja um risco de vida, você não pode fazer nada. Então, quando Jesus se importa com aquele homem, ele sabe que ele está sendo observado. Só que Jesus é mestre e ele é muito genial. Então, ele olha para aqueles fariseus e fala assim: se um filho de vocês estivesse doente ou um boi tivesse caído dentro de um buraco, vocês deixariam que ele morresse? Vocês não salvariam seu filho? E eles não responderam. Ele falou assim: por isso eu curo. Por isso esse homem está sendo curado. Eu estou parafraseando, não é exatamente assim, mas é esse sentido. Por que Jesus traz essa narrativa para os fariseus? Porque se os fariseus dissessem assim, não cure, ele ia dizer que aquele homem era menos importante, que a vida não valia, só valia quando era o próprio filho, quando era a própria família. Como é o filho do outro, como é uma outra pessoa, eles não se importariam. Então isso iria contra eles. E se eles se eles concordassem com isso, eles iam validar que Jesus, que poderia ser trabalhado num dia de sábado. Agora, se eles não concordassem com aquela situação, eles iam provar que eles eram desumanos, que só o filho deles importava, ou que o boi valia mais do que aquela pessoa na porta. Então, Jesus traz essa pergunta e deixa os fariseus sem resposta. E aí, ele dá a primeira lição em relação ao enfermo. Para aqueles convidados que estavam disputando o primeiro lugar, Jesus conta uma história. Na verdade, ele dá um conselho, ele não conta uma história, ele dá um conselho. Ele diz assim: olha, quando vocês forem convidados para um grande banquete ou para uma festa de casamento, não procurem ocupar os primeiros lugares. Porque se chegar alguém mais importante do que você vai passar vergonha. Porque o dono da festa vai dizer assim: Marcos, sai desses primeiros lugares aqui, você pode sentar um pouquinho mais para trás, porque eu preciso colocar a Flaviana aqui. E aí o Marco vai sentir o quê? Vergonha. Então, quando você for a uma festa, ocupe os últimos lugares. Porque se o dono da festa sentir a tua falta, ele vai falar assim: ô Fátima, por que você está sentada aí no fundo? Não, eu quero que você sente na primeira fileira. Você é importante para mim. E aí ele dá a primeira lição de moral para aquelas pessoas que estavam disputando os primeiros lugares. Para o anfitrião, ele vai dar mais um conselho. Ele vai dizer assim: olha, quando você for dar uma festa, não convide aqueles que são iguais a você. Não convide aqueles que podem te retribuir, mas convide aqueles que não podem te retribuir. Os pobres, aqueles que não têm absolutamente nada a oferecer. Convide esses. E quando ele termina de dizer isso, e agora a gente vai fazer a leitura da Bíblia, lá no 14, a partir do versículo 15. Quem quiser acompanhar, Lucas 14, 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia. Eu quero que vocês prestem muita atenção na história que Jesus vai contar. Presta atenção que, quando ele está falando, dando conselho para o anfitrião, alguém suspira da mesa e diz assim: como será bom comer o pão na mesa do reino de Deus. E bastou para que Jesus começasse essa parábola. Então ele vai dizer assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque está tudo pronto, está tudo preparado. Não obstante, todos, um a um, começaram a se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Peço que me desculpe. E o outro diz: eu me casei, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa
para as ruas, para os becos da cidade e traz, ou em outras versões, conduz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, fizemos isso e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelas ruas dos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse homem rico e poderoso que vai fazer um grande banquete, esse homem é o próprio Deus. Naquela época era muito comum o convite ser duplo. Primeiro te mando um convite, falo: Fátima, estou te convidando com antecedência para o meu aniversário, ou para um banquete que eu vou dar na minha casa. Perto ou no dia da festa, na verdade, na cultura deles, no dia da festa, os servos sairiam e reforçariam o convite. Falar: Fátima, já está tudo pronto. Não tinha WhatsApp, né, gente? Então, assim, ó, o banquete está pronto. Então, estou convidando vocês a estarem com a gente. E aí, era uma grande festa que acontecia. Os servos não saíam de qualquer jeito e falavam assim: Fátima, lembra? Tem uma festa hoje. Não, eles já vinham fazendo festa para que você tivesse uma noção do que estava te aguardando. Então, as pessoas ficavam muito empolgadas. Era um banquete, gente. Quem não gosta de um banquete? Eu gosto. Adoro quando a Flaviana e a Fátima me convidam para comer. Porque é uma delícia você ir para um banquete. Você sabe que você vai comer, que você vai se fartar, que você vai precisar cozinhar. Olha que coisa maravilhosa. E era regado de músicas, de festa, era muito bom. Então as pessoas ficavam já ansiosas, esperando pelo dia da festa. Chegava no dia da festa, os servos vinham e reforçavam o convite. Venham, tá tudo pronto. No dia da festa, algumas pessoas começaram a dar desculpas esfarrapadas. E começaram a dizer: então, sabe o que é? Eu comprei um terreno e eu preciso ir lá verificar se está tudo certo. Judeu. Você acha que o judeu ia comprar um terreno sem antes ver se o terreno era bom? Era uma desculpa muito esfarrapada, tipo, não tinha cabimento. Judeu é minucioso. Ele jamais... A gente não faz isso, ninguém compra. Alguém compra um terreno sem nunca ter visto, vai que é golpe. Não existe. O outro diz assim: então, eu comprei umas 5 juntas de boi e eu preciso testá-los. Você acha que a pessoa ia testar no dia da festa? Mas um dá uma desculpa muito melhor, assim, uma desculpa boa. Ele diz assim: eu me casei, então eu não posso. E quando a gente olha para essas desculpas, eu vejo aqui 3 tipos de convidados. E é sobre esses 3 tipos de convidados que eu quero que a gente medite. Porque provavelmente nós somos um desses, ou talvez nós sejamos um pouquinho de cada um. Quando os servos vão e convidam, eles estão convidando os de dentro. Lembra que nessa parábola o dono da casa é o próprio Deus. Então, é o próprio Deus. Ô Lu, posso te pedir uma coisa? Você conseguir deixar uma musiquinha de fundo bem baixinho? Só pra... Ah, por causa do som, tá, deixa. É exatamente por causa disso que eu ia pedir. Então deixa. Quando ele fala que Deus é o próprio, que o dono da casa, a gente já imagina que é o próprio Deus, quem eram os de dentro? Quem eram os convidados? Muito provavelmente os convidados eram judeus, eram os filhos, eram um povo, eram aqueles que já ouviram falar de Deus, que estavam inclusive naquela festa onde Jesus estava, que estava ali ignorando o enfermo, ignorando uma série de coisas, estavam ali diante de Jesus, que era o próprio convite, mas que não iriam aceitar Jesus, que não iriam reconhecer Jesus como Messias. E para esses, os servos tinham feito o convite. Mas vamos trazer para os nossos dias de hoje. Talvez esse convite tenha sido para nós, que estamos aqui na igreja, que a gente vem domingo após domingo. A gente até gosta do ambiente da igreja, a gente acha legal, é gostoso estar aqui, é bom. Mas quando o convite vem e Deus fala assim: eu quero um compromisso mais sério contigo, a gente vai dizer assim: ah, Jesus, então, eu estou ocupado demais. Então, Jesus, sabe o que é? É que eu estou trabalhando muito. E todos nós trabalhamos muito. Então, Jesus, sabe o que é? É que a tecnologia me prende muita atenção. É muito entretenimento. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia, mas as minhas séries estão em dia. Eu não consigo parar para um culto de oração ou para orar, mas
Eu gravo 1 milhão de áudios no WhatsApp. Eu me identifico com essa parte, inclusive. Mas orar, falar com Deus, não dá tempo. O meu devocional, se der tempo eu faço, mas olha, Jesus, não dá. E talvez eu tenha até uma desculpa legítima, que um deles deu, eu casei. E talvez eu diga assim, Jesus, ou fulano, que você está me cobrando algumas coisas, minha família. A minha família me consome tempo demais. E é tão legítimo, não é? Cuidar da família, nosso primeiro ministério é legítimo. E aí, eu tenho que cuidar dessa família, eu tenho que dar tempo, eu preciso estar com eles, eu preciso investir tempo. E às vezes esse tempo investido é péssimo. Esse tempo investido, eu vi um pastor, inclusive, dizer que nós nunca nos esforçamos tanto para enviar poliglotas, é assim que fala, né, gente? Falei errado? Para o inferno. Formados, doutorados, que não sabem quem é Deus. Mas a gente está investindo o nosso tempo. E às vezes o recurso também. Não estou invalidando isso não, gente, isso é importante. Estudar, conhecer, tempo com a família é primordial. Mas será que a gente não acostumou a usar essas desculpas como eles usaram? Se você parar para pensar, cada uma das desculpas não era ilegítima, eram coisas sérias. Mas será que eu preciso ter essas ocupações no dia do culto? E, gente, a gente não está transformando o culto num lugar da obrigação única e acabou, é porque é o culto. A questão não é essa. Sabe por que existe igreja? A gente conversa muito isso. Eu com a Ju, com algumas pessoas. Você acha que a igreja, às vezes, é o melhor lugar que a gente quer estar num domingo? Não. Tem domingo que eu quero estar na minha cama mesmo. Assistindo um filme. Indo tomar um café na rua. Tem dias que você quer estar com pessoas que você vai até julgar mais legais. Quando você não estiver bem com alguém, então, da igreja, ir para a igreja é um terror, não é, gente? Eu estou falando bobagem. É verdade. Tem dias que você quer estar em qualquer lugar, menos na igreja. E por que cargas d'água existe a igreja? Porque é o único lugar onde a gente é confrontado a tolerar, a amar e a servir. Mesmo que a gente não queira. Porque qualquer outro compromisso eu posso me esquivar de ir. Mas a igreja, primeiro, óbvio, nós sabemos que não é o único lugar onde você vai falar com Deus, onde você vai ouvir Deus, não é. Só que é na igreja onde nós somos moldados. Porque é na igreja que nós somos confrontados a olhar para o irmão que ontem a gente estava quebrando um pau. E dizer, me perdoa. A servir a Fátima depois de ter ficado chateada com ela com alguma situação. A abraçar, a estar junto. A igreja, ela não é porque Deus precisa que nós estejamos na igreja por causa dele. Ele é Deus, ele é cercado por glória, ele tem anjos. Gente, ele não precisa nem do nosso louvor, ele tem anjos, querubins que cantam maravilhosamente para ele. Com vozes lindíssimas. Você acha que ele precisa da minha voz desafinada, que quando eu canto sai tudo fora de tom? Não precisa. Mas ele gosta. Não é por causa do que ele precisa, do que nós precisamos. Nós precisamos desse lugar chamado igreja, que nos confronta. Uma vez eu falei uma frase que foi polêmica, eu falei, não venham pela amizade. Sabe por quê? Porque a amizade acaba. E você para de ir para a igreja. Existe um motivo para você estar aqui. Ser moldado por Deus e adorar a Deus com seus irmãos. Perfeitos, lindos, legais pra caramba? Não, porque você também não é, eu também não sou. Às vezes você tá vindo chateado com alguém, mas não se engane. Às vezes tem alguém que tá chateado com você também. E essa é a graça da igreja. Porque em qualquer outro lugar, se eu tô chateada com o Alex, eu não vou, eu vou encontrar o Alex lá, vou para outro lugar. Mas na igreja eu vou encontrar e vou abraçar o Alex, vou abraçar a Fátima, vou abraçar a Diana, vou abraçar. Porque é o lugar de nós sermos moldados. Será que a gente não é um pouquinho esse convidado número 1? Que o convite está aqui todos os dias. Entregue mais. Gente, às vezes eu acho que a gente entra num conto de fadas que a gente pensa que sentar na mesa nesse grande dia... Deixa eu contar uma coisa que a gente esquece com muita facilidade. A gente vai morrer, vocês sabem? Essa é uma certeza absoluta. É triste de ouvir. A gente nem gosta de parar para pensar. E Deus é tão bom que a gente não fica pensando. Que se a gente pensar, a gente não vivia, né? Já imaginou? Você fala assim, é um dia de aniversário do Lucas.
Aí o Lucas está comemorando, 18ão. Opa, é um ano a menos. É um ano a menos que a gente comemora, felizão. É um ano a menos. Então, nós vamos morrer. E quando isso acontecer, haverá algo. Queiram vocês podem acreditar ou não, mas haverá algo. E aonde você quer estar nesse algo? Eu quero estar na mesa com Jesus. E às vezes a gente cai na bobagem de acreditar que não precisa nada. Nada. Não precisa fazer nada. Tá tudo certo. Não está tudo certo. Aquelas pessoas estavam dentro daquela festa. Estavam cara a cara com Jesus. Foram convidados pelos servos e recusaram o convite. Por desculpas idiotas. Tão idiotas que o dono da casa ficou feliz quando ouviu. Ele ficou super compreensivo. Ah, a Ju tá desculpada, gente. Tava cuidando dos filhos. Tá tudo certo. Ah, a Patrícia tá desculpada, gente. Ela comprou uma junta de boi, precisava testar. Ah, o Marco Antônio tá desculpado, gente. Ele comprou um terreno, tá justo. Você acha? O dono da casa ficou furioso, porque ele sabia que as desculpas eram esfarrapadas. E aqueles eram os que estavam dentro. E aí, o que o dono da casa faz? Ele olha para os servos e diz assim para os servos, vai lá. Percorra os becos e as ruas e conduza os pobres, os aleijados, os doentes, traga para minha casa, porque eu quero que minha casa fique cheia. Que Deus maravilhoso, Ele me encontrou. Porque talvez o convite já estava tão explícito para aqueles que já se sentem salvos e que ignoraram, que a misericórdia de Deus falou assim, servos, talvez um pastor que um dia pregou, alguém que falou de Jesus para mim ou para você e falou assim, vai lá. E busca a Isabel, busca a Sara, vai lá. Vai lá e busca a Tatiane, aquela perdida, doente, cega, que está ali pelas ruas, e conduz ela para dentro. Vejam que o primeiro convite, a primeira turma de convidados, que eram os de dentro, o que o dono da casa mandou fazer? Vai lá e convide. Isso está se o Lucas quiser colocar... Tá. Avisa que está pronto. Aqui no 17, Lu. 15 e 17. Avisa que está pronto. O convite já tinha sido lançado. Só convide. Porque eles deveriam saber. Eles deveriam saber o que era o convite. Eles deveriam saber o porquê eles estavam ali. Por que eles estavam sendo convidados? Eles já deviam estar até preparados, já deviam ter roupa preparada para aquele grande banquete. E eles deram desculpas esfarrapadas. Agora, quando a gente olha no versículo 21, na parte B, um pouquinho mais para frente do versículo 21, mais para o finalzinho do versículo 21, ele vai dizer, vá para as ruas e becos e conduza para dentro. Agora já não é mais um convite. Agora eu vou chegar na Fátima, que eu sei que não enxergou o caminho, que não sabe o caminho, e eu vou conduzir a Fátima para dentro. Se tiver que pegar no colo, eu vou pegar a Fátima no colo. Se tiver que carregar com a mão e conduzir para dentro, eu vou conduzir para dentro. Agora ele encontrou. E é tão maravilhoso, porque serve para a gente agora, e serve para aquelas pessoas daquela festa, porque lembra quem estava na porta? Quem não estava do lado de dentro? O enfermo. O enfermo tinha ficado para fora. Vocês lembram? E aí o enfermo está do lado de fora e agora o dono da casa está dizendo assim, vai lá, já que a Fátima não aceitou meu convite, vai lá e busca a Sara. A Sara está do lado de fora, conduz para dentro. Vai lá. Os que eram convidados não aceitaram o convite, agora vai lá e busca os que ficaram para fora. Os doentes, os enfermos. E é lindo porque os servos vão e buscam essas pessoas, conduzem essas pessoas para dentro. E aí eles falam assim, olha, ainda tem lugar, não encheu a casa. E aí o dono da casa vai dizer mais, ele vai dizer assim, agora você vai, tá no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Agora já não é nem convide e nem conduza, é obrigue, insista, arraste,
traz para dentro. Quem eram os da margem, gente? Quem eram os que ficavam na estrada? Para aquela cultura, quem morava além dos atalhos, nas estradas, nas margens, eram os marginalizados. Eram aqueles que não podiam viver dentro da sociedade. Não eram só agora os da casa, nem os doentes. Eram aqueles que ninguém queria. Agora o dono da casa está dizendo assim, servos, vão lá e obriga as prostitutas, os adúlteros, os endividados, os bandidos, os mais miseráveis, os mais leprosos, aqueles que ninguém quer, eu quero que você traga para dentro. E para esses você vai obrigar que entrem. E aí, no versículo 24, vem a sentença dura de Deus, como dono da casa. Ele vai dizer assim, porque te declaro que aqueles homens que foram convidados não provarão a minha ceia. É escandaloso. É escandaloso Jesus dizer dentro de uma casa cheia de fariseus, de pessoas que se achavam santas, pessoas que seguiam a lei, a Torá, que entendiam quem era Deus. Era escandaloso Jesus dizer, esses que eram filhos, que são filhos, que deveriam ter entendido o convite e a graça, estão fora, estão cortados. Agora a minha casa será cheia dos pobres, aleijados, prostitutas, bandidos, adúlteros, todos aqueles que vocês não querem dentro da igreja, eu quero. Eu estou tirando dos filhos e eu estou dando para a escória. A escória somos nós, tá, gente? Se sintam felizes aqui que somos nós. Ele nos alcançou. E quem eram os servos? Antes de a gente falar quem eram os servos, eu fico imaginando que todo mundo ali deve ter parado de comer, acho que tinham perdido o apetite já. Porque Jesus estava mexendo na ferida de cada um deles. Ele estava mexendo na ferida do dono da casa. Porque aqueles marginalizados, era exatamente o exemplo que ele deu para o dono da casa, para o anfitrião daquela festa. E ele falou assim, viu, quando você for dar uma festa, não convida os mesmos. Não convida aqueles que podem te retribuir. Convide aquele que não pode te retribuir. Convida a Tati, que nunca convida ninguém. Convida aqueles que não têm nada. Porque a gente fazer uma festa e chamar para dentro de casa aqueles que a gente sabe que vão devolver algo para a gente, que vão retribuir, é fácil, todo mundo faz. Eu quero ver você convidar para sua casa, para sua mesa, para o seu convívio mais íntimo e particular, aqueles que você não gosta. Ou aqueles que você não convidaria porque não pega bem. Ou aqueles que moralmente você acha que é inferior. Espiritualmente é uma decadência. E Jesus está afrontando eles e nos afrontando aqui. Ele está falando assim, viu, dono da casa? Sabe aqueles que eu falei que você deveria convidar e você não convidou, porque você convidou todos que são iguais a você? Então, o meu pai, o dono dessa festa, nessa casa, ele vai colocar esse tipo de gente nesse lugar. Esse tipo de gente. Essa é a graça escandalosa. E por que Lucas que está contando essa história? Porque Lucas está contando para os gentios. Está falando assim, olha, a salvação chegou para você também, não é só para os judeus. Não são só para aqueles que são filhos. Eu abaixo, um pouquinho alto. Essa é a graça escandalosa. Que é mais dolorosa se a gente não entendeu a quem ela se destina. E quem são os servos? Os servos são todos aqueles que fizeram com que você esteja sentado aqui hoje. Os servos são aqueles que te conduziram e talvez te arrastaram aqui para dentro. Os servos são aqueles que um dia falaram de Jesus para você. Talvez alguns eu não tenho mais, eu nem sei por onde anda o pastor que pregou quando eu tinha 11 anos e eu descobri que aquilo ardia dentro de mim. Eu nem sei por onde ele anda. Mas talvez você saiba quem foi que te arrastou para cá. E às vezes a gente não lembra nem de falar obrigado. Os servos são aqueles que cumprem o que Deus manda fazer. Para os que já estão aqui dentro, como nós, é um convite. Vocês já estiveram lá fora, agora vocês estão aqui dentro dessa festa. O convite está sendo feito.
A gente não vai insistir nem arrastar mais, porque vocês já estão aqui dentro, vocês já entenderam quem é Jesus. Então o convite é sutil. Você quer? Você está disposto? Mas houveram aqueles servos que foram buscar a gente lá fora, que conduziu a gente pela mão, que teve paciência para dizer quem era Jesus, que colocou a gente talvez no colo. E vai ter alguns de nós ainda que precisam ser arrastado para dentro, porque a gente não se sentia parte. Eu tinha um amigo, cabeleireiro, e ele já tinha se declarado gay há muito tempo. E ele não se sentia parte de lugar nenhum. E foi muito engraçado, porque assim, ele era muito bom, era um dos melhores cabeleireiros que eu já conheci na minha vida, muito bom. E passou um tempo, ele sumiu do salão onde eu ia. E aí, numa semana, olha que maluquice, numa semana eu tava conversando com a Fernanda e falei assim, nossa, que saudade do Ivo. Nunca mais vi o Ivo, por onde será que o Ivo tá? Naquela mesma semana eu mudei de salão. Na verdade não, eu fui fazer a unha num salão, que era só unha, e eles começaram a colocar a opção de fazer cabelo lá também, mas era só unha. Quando chega lá, quem é o cabeleireiro? O Ivo. Eu falei, Ivo, eu falei de você essa semana, eu não acredito que eu te encontrei. E eu fiquei muito feliz, agarrei ele, abracei e falei, meu Deus, eu falei de você essa semana, não é possível, é muita coincidência. Fazia muito tempo que eu não via, tipo assim, mais de ano. E ele encheu o olhinho de lágrima e falou assim, mulher, não sei o quê, agora eu tô aqui, não sei o quê. E a gente conversava, enquanto ele fazia meu cabelo, a gente conversava muito sobre Deus. E uma das coisas que mais me pegou foi que ele falou assim, eu não tenho lugar na igreja. Sabe por quê, Tati? Porque quando eu entro lá, ele tinha uma unha desse tamanho, um cabelão, ele era todo montado. Ele falou assim, quando eu entro lá, as pessoas fazem assim. Elas nem precisam falar nada pra mim. Aí sabe o que acontece? Eu vou para um centro de Umbanda, porque lá todo mundo me aceita, mas eu não gosto. Eu não gosto daquele lugar, porque eu tenho medo. Eu falei assim, eu tenho um pouquinho de medo daquelas coisas que acontecem ali, eu não fico muito confortável não. Mas é o lugar onde eu mais tenho algo parecido com Deus e que eu não sou julgado. Mas eu queria mesmo estar na igreja. Aquilo me quebrou. Eu falei assim, quem falou que ele não pode entrar? Porque a gente pode ser o número 1, o convidado número 1, que está aqui esquentando o banco de igreja e nunca tem tempo para Deus de verdade. A vida é uma fraude. Às vezes a nossa vida é uma fraude completa. A gente arrota a santidade, a gente fala o quanto Deus é bom, a gente fala, a gente ora, a gente faz um espetáculo. Quando chega em casa, é uma vida vazia. Ou a gente nunca tem tempo. Ou a gente vai colocando um monte de... Gente, Deus está me moendo, tá? Tomara que moa vocês também. Eu espero que a carapuça sirva mais pessoas além de mim, porque é necessário. E não tem tempo. E é uma vida vazia. Mas tem um momento que a gente lembra de Deus, quando as coisas vão ruins, a gente, quem não jejua, aprende a jejuar. Não consigo jejuar, eu tô nessa, que eu tô com uma dificuldade, mas vai o negócio apertar pro meu lado para ver se eu não consigo fazer jejum de 72 horas se for necessário. Quando o negócio aperta, o joelho no chão, orar. Eu lembro de uma fase muito difícil que nós vivemos uma vez no Brasil, muito difícil. Eu acordava todos os dias às 3 horas da manhã e ficava até umas 4, 4:30. Todos os dias e chorava. Nunca mais consegui manter essa disciplina. Deixa a coisa apertar para ver se a gente não acha o tempo que a gente não tem. Nós somos hipócritas. A gente é hipócrita demais. Porque a gente vive uma vida de fachada do lado de fora. Falsos moralistas. Como aqueles homens entrando, deixando o aleijado na porta, ignorando o aleijado. Não é problema meu. Não é? A gente não faz isso um pouco? Não é problema meu. A dor da Flaviana não é problema meu. Não é. Tá colhendo o que plantou. Se tá passando por essa dificuldade, fez bobagem. É Deus tratando ela, deixa Deus tratar. Nós somos assim. Talvez a gente seja também o segundo e o terceiro tipo, que fomos encontrados, arrastados, conduzidos, estamos aqui, agora a gente voltou a ser o primeiro.
Olha que beleza. Deus foi, encontrou a doente da Tati lá fora, cega, foi conduzida, entrou, achou o lugar. Olha que maravilha, tá no meio. E agora ela se tornou o número 1. Ou a gente foi arrastado, obrigado a entrar, e agora a gente se comporta também como o número 1. E talvez a gente tenha sido os bons servos, que têm ido, conduzido, pego pela mão, arrastado para dentro. Mas às vezes a gente quer ser, sabe quem? O dono da casa. Porque foi com esses que se achavam o dono da casa que o meu amigo Ivo se encontrou. Com aqueles que olharam para ele e falaram assim, querido, para você entrar aqui, você vai cortar esse cabelo, arrancar essa unha, tirar essa maquiagem do seu rosto. Quem que a gente pensa que é? Os donos da casa? Só tem um que determina quem entra e quem sai. E nesse texto, ele está dizendo, os pobres, abandonados e marginalizados vão encher a minha casa e vocês, hipócritas, da porta para fora. Vocês não sentarão na minha mesa. O lugar de convite não cabe a nós. O nosso lugar é de obediência. Eu obedeço. Eu não determino. Se eu tivesse entendido, se a pessoa com quem o Ivo se encontrou tivesse entendido quem é Jesus, ele teria falado, Ivo, vem. Tem lugar para você. Porque o meu Deus, o dono da casa, quer a casa cheia. E sabe quem é que ia tirar as unhas do Ivo? Quem ia cortar o cabelo do Ivo? Quem ia mudar o Ivo? Mas não fisicamente só de fora para dentro, mas de dentro para fora? O dono da casa. Não seria eu como servo. Se aqueles servos daquelas igrejas onde o Ivo bateu e achou a porta fechada tivessem entendido a graça e a transformação, eles teriam feito como Jesus fez com aquela mulher no poço. Por que será que Jesus encontrou... Gente, eu sempre vou falar disso quando o assunto for a graça de Deus. Por que Jesus encontrou com ela sozinha e mandou os 12 vir buscar comida? Porque ele sabia que ela seria rejeitada até pelos dele. Jesus chegou nela e falou assim, querida, você tem 5 maridos? Que absurdo! Como é que eu posso ser o seu Deus se você tem 5 maridos? Vamos converter. Converte agora para eu ser o seu Deus. Foi isso que ele fez? Ele olhou nos olhos, ele tratou essa mulher com dignidade, ele trouxe ela para dentro. Depois que ela estava no lugar certo, com o coração ganho, num lugar seguro, aí ele perguntou, cadê o seu marido? Não tenho, Senhor. Você bem disse porque você já teve 5 e o que você tem não é seu. Aí eu posso corrigir. Deus, no caso, o dono da casa. O que a gente tem feito? Que lugar a gente tem ocupado? Como servo? Como convidados? Ou será que a gente é tão petulante que a gente acha que a gente é o dono da casa? E aí eu vou julgar pela aparência, pelo comportamento, quem entra e quem sai. Quem senta na mesa e quem levanta dela. Você imagina o escândalo que foi Jesus falando isso? Ele estava falando exatamente o que eu estou dizendo. Ele estava dizendo para aquele bando de hipócrita, fariseu, sentado num lugar, que eles não provariam do reino de Deus. Mas que a casa seria cheia dos marginalizados e pobres. Nossa, Tati, mas basta entrar? Não. Óbvio que não. Porque, de novo, pode acontecer de eu ser o segundo e o terceiro convidado e me tornar o primeiro. É muito fácil. E a sentença continua a mesma. Não provará do banquete. A questão é, como eu respondo ao convite? Como eu respondo ao convite? Eu estou acomodado a ponto de ser só um falso religioso que cumpre regras, que cumpre etapas? Eu estou acomodado e eu não tenho tempo para exercer bondade, ser bom de verdade, em amar o meu irmão, em ter tempo com Deus. Eu sou só um acomodado na festa que passo, atropelo um enfermo e tô nem aí para ele. Não tô nem aí para a dor do outro. Se eu sou essa pessoa, esse é o convite hoje. Aceite e mude.
Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Talvez as pessoas daquela... Espero que pessoas que estavam ali e ouviram tenham tido tempo de se arrepender. O segundo e o terceiro convite é: eu te conduzi, você está aqui, não está? Você foi conduzido. Você foi arrastado. Alguém te trouxe, alguém te arrastou para cá. Você não se achou você achou que você não tinha lugar, que você não tinha merecimento, e Jesus te olhou. Ele olhou para mim, olhou para você, te trouxe para cá. Você está aqui. E agora? Como é que você responde? Você vai ficar indiferente e vai se tornar a categoria 1? Ou você vai se sentir tão privilegiado e tão honrado? Lembra aquela parábola que Jesus fala sobre a mulher? Aliás, não é nem parábola, ele fala mesmo. Que a mulher vem pedir para que cure a filha. E ele fala assim: acaso eu posso dar aos cães o que é dos filhos? E o que aquela mulher fala? Eu não posso me alimentar das migalhas? Até os cães comem das migalhas. Jesus está dizendo assim para ela, testando muito provavelmente, porque eu não consigo imaginar Jesus tratando aquela mulher mal de qualquer jeito. Ele sabia o que ele ia causar nela. Ele está dizendo assim: ô pessoa, você que não é filha, como é que eu posso te dar pão se o meu pão é destinado para os filhos? Será que os filhos estão aproveitando esse pão? E aí ela fala muito, muito sabiamente: mas eu não posso comer as migalhas que caíram da mesa? Os cães comem. E aí Jesus atesta que a fé dela foi sensacional. Será que nós somos como essa mulher que entende que as migalhas caíram? E agora não é mais migalha, é um banquete. Ele separou o banquete. Era para um determinado tipo de gente que se tornou hipócrita demais, ocupada demais para entender que é filho. E agora ele está estendendo para mim e para você. Ele estendeu. E a gente está aqui. E como eu respondo a isso? De que forma eu respondo a isso? Sabe o que é mais interessante para finalizar? No capítulo 13, antes desse, Jesus vai falar sobre a porta estreita. E olha o que ele vai dizer antes de, na prática, ele provar o que ele está dizendo. Primeiro ele vai falar do que se trata a porta estreita. E a gente pode ir lá ler em Lucas 13, a partir do 25. Deixa eu ver se é isso. 13, 25. Lucas 13, 25. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois ou quem são. Então vocês dirão: nós comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos nas nossas ruas, e o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, e quando virdes o reino de Deus, e vocês verão o reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vocês serão lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Está dizendo assim, ó: você está achando que a mesa é tua? Eu estou te dando um tempo. Porque um dia essa porta vai fechar. E quando ela fechar, você pode bater, você pode chorar. Porque eu vou dizer: não te conheço. Mas vocês vão dizer: não, conhece, nós comíamos juntos, nós estávamos juntos, o Senhor ensinava ali na minha igreja, lembra? O Senhor estava ali com a gente, eu fazia parte daquele lugar. E ele vai dizer: não sei quem vocês são. E aí vocês olharão e verão os profetas, mas vocês também verão as pessoas que vieram de todos os cantos, do Oriente, do Norte, do Ocidente, de todos os lugares. Eles estarão sentando no lugar de vocês. Uma palavra muito dura. Era dura para aquela época e é dura para hoje, porque quando ele está dizendo isso, ele está falando assim: ok, judeus, vocês estão achando que vocês são bons,
vocês seguem a Torá, vocês seguem a lei, vocês sabem quem é Deus, vocês seguem 600 e tantos rituais e sacrifícios e leis, vocês seguem, vocês conhecem, vocês se acham extremamente importantes, santos, puros, hipócritas. Vocês vão bater na porta e vocês não vão entrar. Sabe quem vai estar sentado lá? Aquele povo do Brasil, aquele povo ali da Ásia, aquele povo da Arábia, aquele povo de qualquer outro lugar. Eles estarão sentados no lugar que era de vocês. Porque talvez, quando essa semente vem no meu coração e no seu coração, ou no coração daqueles que estão perdidos lá fora, eles vão valorizar mais do que aqueles que já se achavam filhos. Porque talvez aqueles que foram alcançados com amor... Lembra de Maria? Maria não, ninguém sabe se era exatamente Maria, mas da mulher pecadora, que também, na casa de um fariseu, olha de novo, vou finalizar com isso. Na casa de um fariseu, eles estão comendo, as mesas, vocês se lembram? Eram mais baixas, normalmente se sentava com os pés virados para trás. Vem uma mulher pecadora e o que ela faz? Ela começa a lavar os pés de Jesus e ela chora, e ela perfuma, e ela lava, e ela enxuga com os cabelos. E os fariseus, os bambambãs, os que já se achavam santos e salvos, olham para aquilo e falam assim, ah, Jesus, pensam, né? Eles nem falam. Se Jesus soubesse quem está tocando no pé dele, tipo, não é mestre, coisa nenhuma, ele nem sabe quem é que está tocando no pé dele. E Jesus percebe, sabe o que eles estão falando. E o que Jesus responde? Jesus fala assim, fulano, eu entrei aqui, você me beijou? Não, você não me beijou. Você lavou os meus pés? Não, você também não lavou meus pés, que era costume. Você tratava as pessoas bem dessa forma. Porém, essa mulher chegou e não para de fazer isso. Aliás, antes ele vai fazer também uma pergunta, não sei se antes ou depois, ele vai dizer assim, vamos imaginar que a Diana me deve 1.000 libras e a Sara me deve 1 libra. E eu perdoo as duas. Falou, ó, Sara, você não me deve mais nada, Diana, você não me deve mais nada. Quem vai ficar mais grato? A Sara ou a Diana? O fariseu vai dizer, a Diana, porque ela devia mais. Ele falou assim, então, eu entrei aqui, você não me beijou, você não lavou os meus pés, e essa mulher não para de lavar os meus pés e de beijar e enxugar com o meu cabelo, sabe por quê? Porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Talvez você não tenha sido perdoado tanto que deveria. Talvez você ache que não tem perdão para te alcançar mais. Tá tudo bem, eu sou perfeito. A gente não tem às vezes uma mania de se achar bom demais? Só o outro é ruim. Ah, porque a vida de fulano, a casa de ciclano, a filha da Ju, a filha da Tati, a filha que mais tem filha? A filha da Susan. Ah, sei não. A minha casa é perfeita, a Fernanda é ótima. Mas o Coan é um furacão, mas graças a Deus que é. Sabe? Não, eu já oro, eu faço tudo bonitinho, meu lugar no céu tá garantido. Glória a Deus, tá, é pra tá mesmo. Mas quando a gente acha que a gente é bom demais, eu tava tendo essa conversa com o Roberto. Até abri, o Roberto nem tá aqui, eu vou abrir conversa. Eu tô convencendo o Roberto a dar aula também, porque o Roberto é muito bom. É seminarista, foi seminarista, ele é muito bom. E ele falou assim, Tati, não me sinto pronto. Tem coisas que eu preciso que Deus trabalhe em mim. Eu falei, todos nós, então esquece, vamos todos fechar a igreja. Eu falei assim, isso é lindo, porque se eu chegar no nível que eu achar que não tem mais nada para ser consertado em mim, que eu sou perfeito, meu filho é perfeito, minha família é perfeita, tudo é perfeito, tudo que eu tenho é perfeito, meus irmãos, minha mãe, todo mundo não tem nada para mexer, eu tenho um problema. E de repente, quando a gente faz o papel do servo fiel e vai lá e conduz e arrasta para dentro alguém, como um Ivo, que acha que ele não tem lugar, que ele não é amado, que Deus não olha para ele, e essa pessoa tem um impacto de ser amado, descobrir que Jesus é bom, que ele ama, que ele é perfeito, que ele olha diferente, que ele cura, ele trata, ele transforma, ele transforma. Tem algo na sua vida que precisa ser transformado? Ele vai fazer. Porque a gente pode cansar de falar, pode vir o pastor dos pastores, o mais santo e incrível que você mais venera, e ele falar para você que você tem que mudar, você não vai mudar. Mas o Espírito Santo te convence do pecado e do juízo.
E talvez, quando essas pessoas que foram arremessadas fora, elas entram e descobrem esse amor, elas apaixonam por Jesus num nível que elas largam tudo, tudo por Ele. O que é transformar a roupa? O que é transformar a vida? Não é nada. Não é nada diante desse amor tão grande como aquela mulher pecadora, que tanto amou, que entregou tudo que tinha, porque foi muito perdoada, porque ela descobriu o lugar dela. Ela era ainda tão mal vista que o fariseu estava julgando aquela mulher, que estava fazendo um ato belíssimo, e sendo julgada por um fariseu, por alguém que se achava acima. Bom demais. Lucas, coloca para mim aquela do... tem o YouTube do Se Eu Me Humilhar ou só o playback? Da canção Se Eu Me Humilhar. Se não tiver só o playback, pode ser também. Coloca baixinho para mim. Queria que você fechasse os seus olhos. Queria realmente que você fechasse seus olhos e ouvisse. Só ouvisse agora. A gente vai ter um tempo para orar, já está acabando, mas eu gostaria que você fechasse os olhos e só pensasse. Qual é o tipo de convidado que você é? Onde foi que Deus te encontrou? Eu sei onde Ele me encontrou. E onde Ele me reencontrou. Porque o problema não é quando você se perde na primeira fila. É quando você permanece nela. Eu fui a lista 2, depois eu fui a lista 1. Onde foi que Jesus te encontrou? Talvez você já estivesse dentro. Você era os de dentro, né? Como as pessoas dizem. Só um pouquinho mais baixo, Ju. Talvez você já fosse aquele que nasceu sabendo que existe um Deus, dentro de uma religião, dentro de uma igreja, ou esteja tempo demais já dentro desse ambiente. Talvez você seja essa pessoa e você se acomodou, ficou confortável ali. E aí você já começou a achar que você é bom demais, santo demais, que não precisa mexer mais nada, não precisa mudar mais nada. Tá tudo bom, eu sou bom, eu pago as minhas contas, eu não falo mal de ninguém, eu não mexo com a vida de ninguém, nunca fiz nada de mal para ninguém. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus, tá tudo certo. Sou uma pessoa honesta, tenho boa índole, não fiz nada. Mas está acomodado nesse lugar. O que você tem feito para Deus? Verdadeiramente, o que você tem feito para Deus? O quanto você tem se rasgado por Ele? O quanto você tem se diminuído para que Ele cresça? O quanto você tem se importado com o enfermo na porta da sua casa? O quanto você tem se importado em oferecer banquete para aquele que não pode te retribuir? O quanto você tem feito por aqueles que não fazem nada? Nada por você. Pelo contrário, pode ser que até que fale mal de você pelas costas. O que você tem feito? Ou você tem proporcionado grandes banquetes para aqueles que podem te dar de volta, te retribuir, porque são agradáveis, a conversa é boa, é tudo muito bom. Será que você não está nesse lugar? Que você já não se importa. A dor do outro é só a dor do outro. Eu tenho as minhas dores. Quem você tem sido? Ou você tem sido aquele que achou que não poderia ser alcançado pela graça do Senhor? Que talvez a sua condição de vida, a forma como você foi criado, nascido, talvez Deus é algo tão longe, tão distante, tão difícil de ser acessado. Talvez você esteja nesse lugar de distanciamento de Deus. E ainda, mesmo estando aqui, você ainda não percebeu esse amor tão grande. Ele te olhou, ele te enxergou. Ele não está preocupado nesse momento com quem você é, mas com quem você será, quem você é nele, e não quem você está sendo agora. E talvez você venha arrastado para cá.
você tenha sido arrastado a estar aqui. Talvez não é pela tua vontade que você está aqui. Você está aqui porque, todo mundo enche o saco, convida toda hora, porque se eu não for, vão brigar comigo, eu estou indo porque estão me convidando, toda hora tem que falar, eu tenho que levar, tenho que buscar, tenho que estar junto. Talvez você esteja sendo arrastado e obrigado a estar aqui. O convite é o mesmo. Existe uma ceia, existe um banquete, existe um lugar onde Deus espera que você aceite esse convite e que você reaja a esse convite. Para aqueles que eram de dentro, se você é os que está dentro e que se acomodou, esse é o tempo de ser reconectado com Ele. A porta ainda não está fechada. Entende que a porta não fechou, mas ela vai fechar. Ela não fechou. E o que você está esperando para que você aceite entrar? Que a porta se feche? Que não haja mais tempo? A porta não fechou. E talvez hoje Deus só espera uma movimentação sua em direção a Ele. Talvez você esteja por aí ainda vagante, ainda não entendeu que Ele tem te arrastado, te conduzido, porque Ele tem algo para você. Se você continua aqui, é porque alguma coisa já te pegou. E esse convite também é para você. E nós que estamos aqui também somos servos, porque nós somos arrastados, convidados, insistidos em estar aqui, mas nós também somos servos. O que nos impede de trazer outros, a falar desse amor para outros, a querer que outros ocupem esse lugar, a obedecer o dono da casa e deixar a casa cheia. Ele quer a casa cheia, não é só esse espaço. A gente está falando de um céu cheio, de um lugar cheio, a casa dele cheia. O que está faltando para que a gente faça? Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos encontrou, Jesus. Nós estávamos perdidos, errantes, Senhor, e acomodados, e o Senhor nos encontrou, Jesus. O Senhor nos viu, Senhor, o Senhor enxergou as nossas dificuldades, Senhor, o Senhor viu todas as vezes que fomos, Senhor, hipócritas, ou estávamos abandonados, perdidos, doentes, separados, e o Senhor nos trouxe para dentro. O Senhor tem nos convidado a entrar no seu banquete, a estar contigo, Pai. Senhor, tira a dureza dos nossos corações, Senhor. Tira, Senhor, a falsa ideia de que eu não posso te entregar mais. A falsa ideia de que tudo é mais importante, Senhor, que o meu tempo é tão corrido. Senhor, me ensina a estar contigo, a fazer parte verdadeiramente desse banquete e não, Senhor, disputando os primeiros lugares, querendo ser o mais importante, ignorando os que mais precisam, oferecendo banquetes para os que são como eu e deixando para trás aqueles que precisam mais do que eu. Senhor, me leva para um caminho de realidade com o Senhor. Pai, abre os meus olhos, abre os nossos olhos nessa manhã, Jesus. Por favor, Deus. Senhor, nos ensina a aceitar esse convite que é tão simples, Pai, é tão simples. E tem tomado tanto tempo de nós, Pai. Tem sido tão difícil para nós entendermos que um convite tão simples e tão fácil está tão acessível aos nossos olhos, Senhor, às nossas mãos. Basta que a gente queira se assentar a essa mesa. Senhor, nos traz para perto como filhos, Senhor, cativa os nossos corações, nos ensina a ser como aquela mulher que tanto foi perdoada, que agora tanto ama o Senhor. Pai, nos faz achar um lugar, Senhor. Faz essa igreja ser uma igreja diferente, Deus. Uma igreja que não se comporta como o dono da casa, que não acha que tem o direito de dizer quem entra e quem sai. Mas, Senhor, uma igreja que vai trazer os que estão marginalizados, aqueles que estão perdidos, que foram lançados fora. Esses filhos, Senhor, que se cortam aí fora. Essas crianças, Senhor, que não sabem o que é ter mãe e pai, Deus. Traz para dentro, Jesus. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a carregar no colo se for preciso. Que a gente traga nas costas se for preciso, Senhor.
Nos ensina, Senhor, a trazer as prostitutas, os bandidos, os criminalizados que estão lá fora, para que eles tenham, Senhor, a oportunidade de te conhecer, Senhor. Nós não podemos ser uma igreja que se conforma em ter só santos. Cadê aqueles que o Senhor buscava, Deus? Porque nós não estamos buscando os perdidos, Senhor. Nos faz ir pelos becos, pelas estradas, pelos cantos dessa terra, Senhor, e buscar essas pessoas que estão perdidas. Nos ensina a insistir, Deus, e não desistir com tanta facilidade como nós fazemos. Senhor, o Senhor quer a casa cheia, nos ensina a encher a casa. Nos ensina, Senhor, a deixar que o Senhor mova, convença e converta os corações. Essa graça escandalosa, Pai, que é tão maravilhosa, que nos alcançou, Jesus, perdidos, errantes como éramos, Senhor. Pai, que o Senhor traga para dentro, nos ensine a ser servos fiéis que fazem a Tua vontade, que não se comportam só de forma cordial com quem é cordial conosco. Nos ensina a amar aqueles que nos desprezam muitas vezes, Senhor, que falam mal, que, Senhor, às vezes até caluniam. Enche a Tua casa, Jesus, porque a casa é Tua, Senhor, e é o Senhor quem convence do pecado e do juízo. E que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã possamos ser convencidos do nosso pecado, daquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que precisa ser convertido em nós. Nos ajuda, Senhor, a aceitar esse convite nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu gostaria que você, ainda de olho fechado, se você entende que esse convite é para você, só levanta sua mão no seu lugar para que o Senhor possa tratar contigo e entender que você está disposto a aceitar esse convite. Se você nunca aceitou esse convite, você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a gente precisa quebrar alguns paradigmas. A gente não está falando aqui, levanta a tua mão e aceita uma religião goela abaixo e a partir de agora você vai seguir um padrão. Não, a gente está dizendo, aceita esse Deus na sua vida. Deixa Ele morar no seu coração, deixa Ele fazer morada, deixa Ele te transformar, deixa Ele fazer você uma bênção. Deixa Ele saber que você se importa, que você entende o quanto Ele é importante para você. Esse é o convite, é uma entrega total. Se você nunca fez essa oração, fica com a sua mão levantada, todo o resto está de olho fechado, levanta a sua mão. E se você esteve desconectado, acomodado, errante, com tanto tempo ocupado com coisas tão inúteis, também esse é o convite de uma reconexão com Ele, sabe? De se importar mais, de olhar mais para Ele, de se importar com o outro. E se você é essa pessoa também, levanta sua mão para que a gente possa orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por cada mão levantada, Jesus, por cada reconciliação, por cada pedido de entrar no seu banquete, Pai. Senhor, o Senhor não precisa de mãos, o Senhor não precisa de manifestações públicas, o Senhor não precisa de nada disso, Senhor. Mas quando nós fazemos isso, nós declaramos que nós não temos vergonha do Senhor, nós não estamos ilesos, estamos indiferentes àquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Nós entendemos que existe um banquete para nós, para cada um de nós. E entendemos também a nossa responsabilidade de servos, de ir e falar desse amor. É só isso. É uma graça maravilhosa. É saber que o mesmo Deus que me salvou pode salvar outros que estão perdidos, que estão tendo as suas vidas desperdiçadas. Não é uma lavagem cerebral, uma mudança de uma vida comportamental, mas é uma mudança de vida interna. É saber como a Grazi sabe que ainda que tudo vai mal, que as notícias sejam ruins, a esperança não está em palavras humanas, mas está no Senhor. É saber que o Senhor não vai nos livrar das coisas ruins, mas o Senhor estará nelas. Como um vídeo que a gente viu há pouco tempo, Deus não vai te livrar do acidente, mas Ele estará no acidente. Deus não vai te livrar talvez de um assalto, mas Ele estará no assalto. Deus não vai te livrar de uma má notícia, mas Ele estará com você na má notícia.
Deus não vai te livrar das coisas ruins, mas Ele estará com você nelas, porque nós vamos passar por elas, goste você ou não. Como você quer passar? Com Ele ou sem Ele? Em que mesa você quer sentar? Com Ele ou sem Ele? Aonde você vai estar quando tudo isso acabar? Com Ele ou fora dele? É esse o convite nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, recebe as nossas mãos, a nossa vontade, o nosso coração. Talvez eu não tenha levantado a minha mão, mas, Senhor, no meu coração, eu tenho aceitado esse convite, Pai, tenho estado contigo, Pai, tenho tentado te entender, tenho tentado estar contigo. Senhor, olha para cada um de nós nessa manhã, para cada coração aqui, Senhor, disposto a sentar contigo nesse banquete. Senhor, que a porta não se feche até que eu esteja dentro, Pai. Que a porta não se feche até que cada um de nós esteja dentro e esteja consciente daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nos abençoa, Pai, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Nos ajude a enxergar a Tua missão para nós, aquilo que o Senhor tem para nós, e nos ajude a ser servos fiéis, que vai trazer o Teu reino para dentro dessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz parecidos contigo, nos faz menos hipócritas, Senhor, e mais amáveis, nos faz como servos, Pai, que não julgam quem entra, mas que traz, que arrasta, que insiste, que convida. Senhor, nos faz filhos que sentam à mesa do Pai e valorizam essa mesa, valorizam todo o sacrifício que o Senhor fez para que o verdadeiro Natal aconteça nas nossas vidas todos os dias, Pai, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém.